Está aberta a presente sessão, sob a proteção de Deus, iniciando os nossos trabalhos. Solicito que o deputado Cafu secretarie os trabalhos da sessão e faça a chamada nominal dos deputados para verificação de quórum. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares, presente. Deputado Cafu, presente. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Tadeu Filipelli, ausente. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, ausente. Deputado José Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho, ausente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paes, ausente. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputado Adão Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela, presente. Deputado Tadeu Filipelli, presente. Como é que você vai fazer? Tem só 4. Meu Deus. Repete. Todos. Repete a chamada. Deputado Benício Tavares, presente. Deputado Cafu, presente. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Tadeu Filipelli, presente. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, ausente. Deputado José Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho, ausente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda,
Ausente. Deputado Miqueias Paes. Ausente. Deputado Odilon Aires. Ausente. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Ausente. Deputado Adão Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputado Geraldo Magela. Presente. Deputado César Lacerda. Presente. Deputado Renato Rainha. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus. Presente. Deputado Marco Lima. Deputado Luiz Estevão. Deputado Luiz Estevão, presente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos expedientes que se encontram sobre a mesa. Mensagem número 127/95 do senhor governador. Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência o anexo projeto de lei que altera a lei número 194, de 4 de dezembro de 1991, que institui o transporte público alternativo, e a lei número 239, de 10 de fevereiro de 1992, que cria novos mecanismos de gerenciamento de transporte público no Distrito Federal. Projeto de lei de autoria do deputado Miqueias Paes dispõe sobre o pagamento de débitos tributários das micro, pequenas e médias empresas mediante dação de materiais destinados a atender programas do Distrito Federal. A mesa já tem uma decisão sobre isso. Não adianta vir conversar comigo. A mesa já tem uma decisão. Eu coloquei para a mesa, você estava na reunião. Enquanto não resolver problema. E agora, com esse negócio aí do GDF, vai ser fogo. É fogo. Bom dia, Jorge. Damos início ao pequeno expediente com o comunicado de lideranças, concedendo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Renato Rainha. João de Deus. Senhor presidente, nobres deputados, ontem e cada dia que passa, eu fico mais estarrecido com esse episódio da Secretaria Fantasma de Ciência e Tecnologia. Na Rádio Nacional, o seu secretário fantasma Ronaldo Conde Aguiar
teve a coragem de afirmar Vamos ver para como é que todos vai os ser a sessão ouvintes aqui. que o governador do Distrito Federal havia autorizado e tem conhecimento que ele exerce oficiosamente a função de secretário de Ciência e Tecnologia. Realmente é uma situação bastante grave. Não temos nenhum retorno até agora do governo do Distrito Federal sobre esse fato. A Secretaria Fantasma está lá e continua exercendo os seus atos oficiosamente, ilegalmente, imoralmente e na surdina, a sorrelfa, na camufla, como se estivesse a esconder alguma coisa e como se justificasse a afirmação do senhor secretário que os ofícios foram apenas ofício interno. Se um órgão não foi criado, o ofício não pode ser nem interno e nem externo, porque o órgão não existe, o cargo não existe. Alguma coisa precisa ser feita. Isso não pode continuar a acontecer. Isso é um absurdo, isso é um desrespeito à moralidade pública aqui na capital federal. E o que é pior, esse secretário fantasma, Ronaldo Conde Aguiar, que nada mais é do que secretário adjunto da Secretaria de Meio Ambiente, ao contrário de responder, ele vai ao ar para mentir e para fazer ofensas pessoais. E desce o nível, e baixa o nível da conversa, o sujeito totalmente despreparado para o exercício da função. Ele encerra, senhor presidente, a entrevista dele dizendo o seguinte, sem nenhum fundamento. Olha, eu estou sendo atacado pelo rainha, eu prefiro ser atacado pelo rei. Pelo rei. Se ele prefere o rei às rainhas, é um problema dele, é uma opção dele. Como o nome dele é Ronaldo Conde, eu prefiro as condessas ao conde. Tranquilamente. Agora a questão é de opção dele. O que eu quero, e eu não tenho nada a ver com a opção dele, ele faz a opção que ele quiser, o que eu quero é que ele tenha respeito, que ele atue com moralidade dentro do serviço público, que ele deixe de praticar ações criminosas e que ele deixe de ofender a sociedade do Distrito Federal com essas atitudes, e que o governador do DF tome, estou concluindo, senhor presidente, e que o governador do DF tome uma atitude rígida, enérgica, e se o governador não tomar, pelo amor de Deus, que a bancada do governo nessa casa exija isso, porque nós não podemos permitir um órgão fantasma, com um secretário fantasma, gerir despesas públicas no Distrito Federal e determinar atos em nome da administração pública. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Miqueias Paz. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Odilon Aires, líder do PMDB. Calma, Odilon. Calma, Odilon. Calma, Odilon. Calma, Odilon. Não, não é não. Não é não. Ah, isso aqui é para ajudar. Ajudar a pegar mais. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores da imprensa, servidores desta casa. Senhor presidente, eu gostaria que fosse autorizada aí pelas notas taquigráficas a transcrição de uma nota, Caderno Cidade, do Correio Brasiliense, José Negreiros, a máfia do Jeton. O jornalista foi atacado semana passada por um leitor, no mínimo orientado pelo gabinete da vice-governadora para sair na trincheira, na sua defesa. E agora eu queria acrescentar que o jornalista está antecipando os fatos, a máfia dos jetons. É o jeton que antigamente era discutido nas assembleias, que era discutido no Congresso Nacional, agora é o jeton palaciano. E eu estou encaminhando já um requerimento ao secretário de governo, com todos os detalhes técnicos possíveis para apurar realmente a máfia dos jetons no Distrito Federal. E este requerimento será aprovado, logicamente, por todos os nossos pares, e nós vamos, através da estrutura desta casa, da secretaria nossa aqui,
fazer um estudo criterioso sobre a máfia dos jetons. Então, eu gostaria que Vossa Excelência aprovasse hoje, colocasse já em pauta, em votação, para que encaminhe urgentemente ao governo do Distrito Federal para responder na íntegra todos os questionamentos nossos com relação aos jetons pagos ou não ao Distrito Federal, aos servidores. Primeiro, porque só em devolver não está isento da pena. É como se você pegasse um ladrão de galinha e ele devolvesse a galinha para o puleiro e a coisa ficasse resolvida. Não, nós temos o Tribunal de Contas do Distrito Federal aplicará, logicamente, as penalidades cabíveis àqueles que manipularam os recursos públicos. Portanto, senhor presidente, nós precisamos urgência no tocante à discussão sobre a máfia do jeton. Muito obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Rodrigo Hollenberg. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, na semana passada eu fiz uma denúncia nessa casa de que a panificadora Pão e Conveniência vinha jogando lixo em áreas públicas no Lago Norte. Eu recebi ontem a visita do senhor Jaime Alarcão, que é o proprietário daquela panificadora, e que me garantiu que não seria a panificadora Pão e Conveniência que está jogando lixo lá, embora os sacos de pão tragam as embalagens, que tudo indica que fosse de lá. Eu, dando um crédito de confiança à informação me dada pelo senhor Jaime Alarcão, eu quero retificar o discurso que eu fiz, a denúncia que eu fiz, inclusive porque ele me garantiu que eles fazem fornecimento para diversas entidades filantrópicas e que pode ter sido alguma dessas entidades que jogou o lixo. E eu me comprometi a fazer essa retificação sob a condição de que ele nos ajudaria a descobrir quem é que jogou o lixo e até porque também ele me disse que tem participado, como morador antigo de Brasília, das campanhas de limpeza pública do Lago Norte. Então, em nome da verdade, eu faço aqui essa retificação e esperando que ele nos ajude a descobrir quem é verdadeiramente que está jogando lixo em área pública, porque no sentido da gente corrigir esse mal. E quero dizer que eu continuarei vigilante e denunciarei todas aquelas empresas ou mesmo particulares que estiverem jogando lixo em área pública. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao deputado Miqueias Paz. Concedo a palavra ao deputado César Lacerda. Senhor presidente, senhores deputados, imprensa, plenário aqui, galeria aqui presente, eu tenho prestado bastante atenção nos pronunciamentos do deputado Renato Rainha a respeito da Secretaria Fantasma, senhor presidente. E hoje eu descobri por quê que realmente os deputados do PT não têm comparecido aqui. É de medo, deputado Rainha, de apanhar no plenário, dos discursos, essas coisas todas, porque é inconcebível, porque não é só uma secretaria fantasma que o governo tem, não. Ele tem 3 secretarias fantasma. A secretaria do Paulo Conta-Gota, a Paulo Bica, né, é fantasma. A secretaria do nosso amigo, do companheiro, Eurípides, dos excluídos, ela é tão forte que excluiu até o secretário. Não existe, não existe. Então eu queria pedir ao deputado Luiz Estevam, que tem uma assessoria maior e melhor do que do secretariado do governador, que ajudasse o governador nisso, que ele é um homem bom, ele é um homem sério e tudo, para ajudar no secretariado dele com informações e colocar o Valério para ajudar, para transferir verbas, ver como é que se faz, para que nós pudéssemos melhorar, senhor presidente. Porque a semana que entra, eu irei mostrar a esta casa uma das maiores corrupções existentes do governo, de furto e corrupção de uma pessoa que está no governo
e está metendo a mão muito grande. E eu estou com toda a documentação. Só estou esperando um dos meus arapongas chegar com o resto das fotografias para mostrar essa casa. Mas, por dever de consciência, irei mostrar ao meu presidente, a quem confio. Antes de eu usar o plenário, mostrarei toda a documentação. Muito obrigado. Conceda a palavra, excelentíssimo senhor deputado Cláudio Monteiro. Concedo a palavra... Você vai falar? Mas você não está nem inscrito. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Cafu. Senhor presidente, senhores, senhoras, deputados, deputadas, senhores, senhoras aqui presentes. Eu acho que hoje essa casa poderá refletir, e tem a oportunidade de refletir, tendo em vista a perspectiva de estabelecer políticas públicas claras para que a gente possa vincular as demandas reprimidas da sociedade local e as suas perspectivas de ressonância nessa casa, ou perpetuar o modo operandi que nós combatemos, que são as políticas compensatórias. Acho que nesse aspecto nós temos que ter claro o significado e o papel desse plenário em discutir a questão do veto do governador em relação ao projeto do deputado João de Deus. Porém, eu queria trazer a essa casa um dado que está colocado, e ontem à noite no CONIC, parte da cidade se manifestou. E eu queria, solidário a essa luta dos companheiros, pela defesa daquele espaço, pelo significado daquele espaço, pronunciar algumas palavras. Ultimamente temos constatado uma tendência a mascarar as questões em evidência. Por isso, é importante que se ressalte. O debate aqui não é o que se quer fazer crer. Religião versus ateísmo. A questão refoge o caráter emocional que procuram criar alguns, inclusive parlamentares, dispostos a iludir a opinião pública. O que se impõe é uma disposição do judiciário de fazer valer o que determina o Código de Edificações do Distrito Federal. Assim, as coisas precisam estar devidamente colocadas. O CONIC está no setor de diversões sul, subtrair-lhe espaços destinados às artes, é lesar a população, cercear o fundamental direito ao lazer. E aqui eu coloco meu repúdio à forma extremamente preconceituosa, autoritária, usurpadora, em que uma moção foi votada nessa casa, dizendo que aquele espaço seria um espaço de drogados, de prostitutas e de homossexuais depravados. Como se nós não tivéssemos uma cidade e todas as suas diferentes formas, diferentes maneiras de se manifestar. E de não carregarmos conosco a capacidade, a tolerância de conviver com as diferenças, inclusive humanas, que é, na realidade, a mais importante. Nós, que estivemos sempre defendendo a vida cultural nesta cidade, não podemos nos deixar difamar como mentores de uma inquisição às avessas, principalmente porque nossa bandeira sempre foi a participação popular, a defesa do interesse coletivo. É até porque a verdadeira religiosidade... Tempo encerrado. Eu vou encerrar, senhor presidente. A verdadeira religiosidade é o culto à vida. É encontrar o espírito de viver em todas as manifestações do universo. E relembrando Agostinho Neto, não basta que seja pura e justa a nossa causa. É necessário que a pureza e a justiça existam dentro de nós. Portanto, não cremos
na religião autoritária, usurpadora do prazer, que, contradizendo a própria natureza humana, nega o que há de melhor e mais espontâneo em todos nós. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado César Lacerda para a questão de ordem. Som no plenário, por favor. Alô? Som no plenário, por favor. Senhor presidente, eu queria que deixasse registrado nos anais dessa casa a presença hoje aqui do ex-deputado Cício Miranda, criador da lei do cinto de segurança, a quem nós prestamos a nossa homenagem. Obrigado. Está registrado. Nós temos a satisfação de receber ex-deputado e suplente agora, Cícero Miranda. Concedo a palavra ao deputado Miqueias Paes. Senhor deputado, senhor presidente, senhores deputados, galeria aqui presente, estamos hoje, com certeza, mais uma vez, vivendo um momento em que essa casa terá, de fato, que dizer para a sociedade do Distrito Federal a que veio, qual a sua função. Nós, enquanto personagens políticos eleitos pelo voto direto, temos sim total direito de exprimir aqui nossas opiniões, de apresentar projetos que consideramos relevantes à categoria normalmente em que representamos. Agora cabe a essa casa avaliar e avalizar ou não a veracidade e a importância daquilo que é proposto nessa casa. Hoje, naturalmente, temos uma decisão muito importante a ser tomada aqui. Mais uma vez, o Distrito Federal espera que essa casa tome postura, uma postura que não seja a postura de um olho só, a postura do caolho, mas a postura que procura enxergar 360 graus. Porque o que será decidido e o que é decidido nessa casa, às vezes ela atinge uma comunidade especial, ela beneficia uma comunidade especial, aparentemente, mas os malefícios que ela pode causar e os transtornos que ela pode causar serão infinitamente superiores àquilo que se pretende que seja um benefício. Hoje nós temos aqui a apreciação de um veto este que, por iniciativa dos nossos companheiros, tem o seu mérito, mas que a gente já percebe, a sociedade está muito clara em relação a isso, dos transtornos que um projeto de tal natureza irá causar à sociedade. Nós somos solidários a várias causas dos companheiros policiais, militares e bombeiros. Entendemos, inclusive, que esses companheiros, às vezes, não têm o seu direito de trabalhador respeitado. Muitas das vezes atravessa a noite trabalhando. E é preciso, principalmente, que se reestude, que se reveja a questão das escalas. Porque realmente não é possível que alguém fique 2, 3, 4 dias de prontidão e no dia seguinte tenha que executar um serviço extremamente difícil. E isso, com certeza, essa comunidade pode contar com o nosso apoio no momento de discutir a questão das escalas. Mas, nesse momento de hoje, em discutir a questão do veto ao projeto, em que atinge não só a comunidade artística, mas atinge também a comunidade esportiva do Distrito Federal, nós temos uma posição muito clara. Não é possível gerar privilégios e que esses privilégios causem prejuízos a outro. Eu gostaria, inclusive, de fazer registro de um documento em que foi assinado por várias entidades nacionais, o SATED, Rio Grande do Sul, do Paraná, Distrito Federal, de Rondônia, de Alagoas, Espírito Santo, São Paulo, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Minas Gerais. Existe um trecho desse documento da ANAET, Associação, um segundinho para terminar, senhor presidente, Associação Nacional das Entidades de Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões, São Paulo, 19 de julho. Apenas para encerrar, senhor presidente, um pequeno trecho, um pequeno parágrafo. O documento, em esse trecho, relata o seguinte: entendemos que os policiais militares e bombeiros são verdadeiros guardiões da sociedade. No entanto, consideramos que tal projeto de lei interfere na atividade privada, sendo ao mesmo tempo causadora do empobrecimento ilícito conforme tipificado em Código Penal brasileiro. Ademais, por interferir na atividade privada, é também considerada inconstitucional. Gostaria que fosse registrado esse documento
nos anais da casa. É um documento assinado exatamente por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 entidades de estados diferentes no Brasil afora. Ou seja, cabe a essa casa a responsabilidade de dizer para Brasília e para o Brasil a que veio. Conceda a palavra ao excelentíssimo senhor deputado João de Deus, líder do PDT. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, eu quero aqui concordar com o meu companheiro e amigo, deputado Miqueias Paz, que os policiais e bombeiros são verdadeiros guardiões da sociedade. E quero dizer também que agora, com a derrubada do veto do governador, os policiais e bombeiros, além de ser guardiões da sociedade, vai também participar do mundo cultural. Até porque nós trabalhamos tanto para enriquecer os produtores culturais, e agora o que é que nós vemos? Vemos os produtores culturais contra os seus verdadeiros guardiões, que são os policiais e bombeiros. Eu já estive aí nas galerias e pedi aos companheiros para que tenham um relacionamento amistoso, pacífico com o pessoal da cultura, até porque se precisar de xingar, quem vai xingar sou eu. Quero dizer também que eu não tenho nada contra as preferências sexuais daqueles que, se porventura, vivem no mundo cultural. Acontece que o mundo cultural foi que me taxou de débil mental, de louco. Eu vou preferir continuar sendo um louco. Louco pela cidadania do policial e bombeiro, que dá a sua saúde e às vezes a sua vida. Nós, os policiais e bombeiros, ajudamos a mulher parir no interior de nossas viaturas e isso muito nos orgulha. Somos babá de bêbados. Somos juízes de paz a outras horas da madrugada. Somos papa sereno enquanto a sociedade descansa. E encaramos as balas assassinas dos bandidos. É uma pena que a cultura dessa cidade não reconheça no policial e no bombeiro uma pessoa útil à sociedade. Por isso eu quero aqui dizer que estamos totalmente favorável ao projeto do deputado Edmar Pirineus, que tira uma porcentagem do dinheiro arrecadado pelos shows culturais em Brasília. Estou concluindo, senhor presidente. Para o pagamento da segurança pública. Enquanto os produtores culturais ganham rios de dinheiros, nós, os policiais e bombeiros, estamos expostos à criminalidade, porque a grande maioria dos policiais vive e mora no entorno do Distrito Federal. Então, eu quero dizer... Deputado, o tempo encerrado. Vou encerrar, senhor presidente. Para os produtores culturais, realmente, companheiro, você que disse que eu sou louco, realmente eu sou louco. Mas PM e bombeiro também é cultura. Muito obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Luiz Estevão.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, meus caros policiais militares presentes nas galerias. Eu quero dizer que vejo com muita satisfação toda vez que as galerias servem ao seu verdadeiro papel, a de propiciar à comunidade o acompanhamento do trabalho dos senhores deputados, de maneira que a transparência da opinião, a transparência do posicionamento dos parlamentares possa ser levada a toda a comunidade do Distrito Federal. Quero aproveitar a oportunidade para dizer que ontem apresentei nesta Câmara Legislativa projeto de grande importância para toda a categoria dos oficiais bombeiros e policiais militares. Esse projeto destina as quadras 601, 602, 603, 604, 605 e 606 em Samambaia a moradia dos bombeiros e policiais militares. Segundo levantamentos preliminares, existem ali, numa localização privilegiada, lotes prontos para serem entregues, mais de 1.500 lotes disponíveis. E que eu tenho certeza que, ao destiná-los aos sacrificados policiais militares e bombeiros, estou dando um passo. Grande é verdade, mas pequeno perto do que eles merecem, no sentido de reparar a injustiça com que são tratados esses valorosos servidores do nosso Distrito Federal. Tenho certeza que contaremos com a aprovação maciça dos nossos companheiros na aprovação desse projeto. E dou os parabéns à corporação, porque, se Deus quiser, muito em breve, a questão da moradia para o policial militar terá diminuído muito grande na abrangência do seu problema, com a solução que aqui propus. Parabéns a vocês e, se Deus quiser, esses lotes serão muito em breve dos policiais militares e bombeiros. Gostaria de registrar que esta manhã tive a oportunidade de participar da 16ª reunião ordinária do Conselho de Trânsito do Distrito Federal. O trânsito, todos nós sabemos, é um dos mais graves problemas da nossa cidade. A cidade que nós amamos, que é um modelo pioneiro e vanguardista de urbanismo e que nos propicia uma excepcional qualidade de vida, infelizmente, não tem sido compreendida por aqueles que dirigem nossa cidade, que abusam da velocidade e, portanto, trazem a dor muitas vezes para si próprios e para suas famílias. Portanto, propus aqui e foi aprovada a criação de uma comissão para estudar a questão do trânsito do Distrito Federal e, nesse sentido, participei hoje, como disse, da reunião do Conselho de Trânsito. E quero dizer que dessa produtiva reunião, já na próxima semana, estaremos apresentando uma série de projetos na Câmara Legislativa que, não tenho nenhuma dúvida, permitirão em muito que a nossa sociedade, também dentro dos carros, desfrute das maravilhas da nossa cidade como deve, com alegria, com prazer, sem riscos e sem sofrimento. Gostaria, para encerrar, de solicitar a transcrição nos anais desta casa do artigo Brasília Ameaçada, do arquiteto Oscar Niemeyer, publicado ontem no Jornal de Brasília, e também do artigo do jornalista José Negreiros, publicado hoje no Correio Brasiliense, denominado A Máfia do Jeton. E, para encerrar, senhor presidente, eu gostaria de ler apenas um pequeno trecho do artigo do arquiteto Oscar Niemeyer, que diz o seguinte: não é de agora que um grupo de pessoas descontentes com Brasília e com elas mesmas, com certeza, tratam de desmerecê-la. Brasília é muito maior do que todos nós. Portanto, é preciso que todos nós, de mãos dadas, coloquemos quaisquer diferenças de lado na defesa do maravilhoso projeto urbanístico do Distrito Federal. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Marcos Arruda, líder do PSDB. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados distritais, quero aqui elogiar a coragem do deputado João de Deus, que está sempre defendendo os interesses de sua categoria. Parabéns ao deputado João de Deus, que vem lutando intransigentemente em favor da sua categoria. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ontem eu me pronunciei aqui contra a entrevista do excelentíssimo senhor senador Lauro Campos. E no meu pronunciamento ontem, eu dizia que o senador Lauro Campos
estava estimulando o governador Cristóvão Buarque ao enfrentamento com o presidente da República. E hoje o próprio Correio Brasiliense publica nas suas páginas que uma pesquisa de 64% dos eleitores do Distrito Federal condenaram aquela entrevista radical sectária do senador Lauro Campos. E aqui, senhor presidente, eu quero lamentar que a entrevista do senador Lauro Campos foi endossada pela presidente do Partido dos Trabalhadores, a companheira Maria Laura, que é uma companheira de luta. Mas quero aqui elogiar a posição da deputada Lúcia Carvalho, líder do governo, que condenou aquelas declarações radicais, inoportunas do senador Lauro Campos. O senador Lauro Campos foi eleito para defender os interesses do Distrito Federal e de sua população, e não pregar o enfrentamento, pregar o radicalismo e o sectarismo que o deputado Hollenberg tanto condena e não se pronunciou aqui, não teve a coragem de pronunciar aqui contra esse sectarismo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados distritais, espero que o deputado Hollenberg venha a esta tribuna condenar o sectarismo, condenar o radicalismo, quando o senador Lauro Campos prega o enfrentamento contra o senhor presidente da República. O senhor Hollenberg, lamentavelmente, só sabe aqui de cabeça baixa defender os atos deste governo do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, gostaria de ter o direito de resposta. Eu vou consultar as notas taquigráficas, senhor presidente. Não. Passamos... Senhor presidente, eu pedi para Vossa Excelência prestar atenção no discurso para não ter que consultar as notas taquigráficas. Não, Vossa Excelência está solicitando direito de resposta só da última frase? Não, do curso de discurso e da última frase também. Não. Eu solicito... Da última frase. Então a presidência indefere o pedido de resposta de Vossa Excelência, porque entende que não se enquadra Senhor presidente, no regimento interno. Vossa Excelência estava conversando e, infelizmente, não prestou atenção ao discurso. Ele se referiu várias vezes à minha pessoa de forma maldosa. Senhor deputado, eu pedi a Vossa Excelência que tivesse paciência, que eu iria consultar as notas taquigráficas. Vossa Excelência se insurgiu contra a minha solicitação e eu, então, consultei se era só sobre a última frase. Eu aguardo, então. Se fosse só sobre a última frase, já está deferido. Para fazer a separação lá, eu já tinha pedido, não tinha nenhum policial militar lá. Nenhum segurança nossa lá, fazendo a divisão. Tá? Passamos ao comunicado. Concedo a palavra ao deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o Brasil assistiu perplexo nas últimas semanas os desdobramentos provocados pelo problema do Banco Econômico no estado da Bahia. Lá, o senador baiano Antônio Carlos Magalhães, usando da sua proverbialidade e da sua pressão psicológica, procurou mostrar para a sociedade um rompante de agressividade para tentar amedrontar e ameaçar. É interessante, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, que Brasília também tem o seu ACM. Nós assistimos ontem, vimos nos jornais, a entrevista do senador Lauro Campos, usando os mesmos expedientes utilizados pelo senhor senador baiano Antônio Carlos Magalhães. O Lauro Campos, que não é ACM, mas é LC qualquer coisa, eu não sei o resto do nome dele, pode ser visto agora como o mais novo Laurinho Malvadeza do Distrito Federal. O seu rompante, a sua agressividade, demonstra ou que ele possui dentro de si
uma mágoa, um rancor, uma revolta, uma ira, ou então que ele está tentando mostrar, mascarar, tentando aparentar ser aquilo que não é, ou seja, tentando usar do argumento, da força do argumento, da força do grito, para tentar pressionar o governo do Distrito Federal a não buscar recursos da União para a sua administração ser bem-sucedida. Eu quero me solidarizar aqui com o governador Cristóvão. Eu creio que o governador Cristóvão, nesse particular, não pode se deixar seduzir pelo canto, não da sereia, não pelo canto da sereia, mas pelo campo que laureia a sua prepotência como forma de pressão e como uma tentativa de querer intimidar. Então, fica aqui o meu registro de solidariedade ao governador Cristóvão. Acho que ele tem que ser um homem que esteja pensando mais no Distrito Federal do que simplesmente naquelas mentes que estão sendo obcecadas por uma intransigência radical, por um proverbialismo prejudicial à política e ao mesmo tempo ao Distrito Federal. Então, o Laurinho Malvadeza que me perdoe, mas o Distrito Federal não está precisando de mais um ACM para poder realizar as atividades políticas. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra à deputada Lúcia Carvalho. Companheiros parlamentares, imprensa, servidores, companheiros PMs aqui presentes, minha saudação aos companheiros da arte e da cultura que vieram hoje aqui se manifestar em relação ao veto dado pelo senhor governador ao projeto do deputado João de Deus. Eu queria aqui colocar que, com relação às declarações dadas pelo companheiro Lauro Campos, a quem eu respeito muito, sobre a atuação do nosso governo, eu posso ler a todos vocês o meu comentário, como já fiz com outros petistas que utilizaram da imprensa para fazer o seu debate e como forma de se promover. Sou contra toda e qualquer utilização de espaço da imprensa para estabelecer um diálogo na medida que somos de um governo e temos instâncias para fazê-lo. Então é essa a minha colocação em relação a todo e qualquer membro da Frente Brasília Popular que venha tentar execrar o nosso governo quando tem espaços próprios para fazer as críticas. Demonstra uma distância muito grande quando utiliza de um mecanismo promocional como esse. Foram essas minhas considerações que faço o registro hoje nesta casa. Com relação aos companheiros PMs, hoje vocês vão assistir o meu voto e a minha articulação contrária ao projeto do deputado João de Deus. Mas vão também assistir da minha parte a defesa pela escala de trabalho que vocês merecem, por um salário justo. Existem reivindicações que vocês fazem e que nós aqui estamos dando um tratamento adequado, justo e lutando para que realmente vocês sejam dignificados. Eu ouvi hoje uma entrevista na rádio de vários depoimentos de PMs dizendo o seguinte: nós não apoiamos esse projeto, até porque tem coisas muito mais importantes a serem resolvidas no nosso segmento, na nossa categoria, que não dizem respeito a um projeto como este que vai prejudicar um outro segmento da sociedade. Portanto, eu acho que a gente tem que ter aqui uma ponderação que fiz ontem ao companheiro João de Deus, e eu queria que vocês ouvissem. Nós chamamos o companheiro João de Deus e o companheiro Marco Lima, e ontem eles estiveram com o comandante Túlio para estabelecer, em breve, uma nova escala de trabalho. Então, significa que nós, ao apreciarmos dois vetos que têm relação à categoria dos PMs, existe tratamento, sim, especial, aquilo que vem, de fato, beneficiar vocês, e tem tratamento diferenciado aquilo que vem a prejudicar o conjunto da população. Por isso, nosso governo não tem, de forma alguma, medo de dizer: vamos implantar a escala diferenciada de trabalho solicitada por vocês, apresentada por Marco Lima e apoiado por João de Deus aqui. Mas nós hoje vamos trabalhar no sentido de fazer a manutenção do veto do senhor governador, porque cultura e arte também é a sobrevivência de muitos, merece de nossa parte o respeito e com certeza vocês apoiarão e entenderão o nosso posicionamento aqui.
Senhor presidente, Vossa Excelência já consultou as notas taquigráficas? Não, deputado, ainda não. Passamos ao comunicado de parlamentares. Conceda a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Zé Ramalho. Quando o Arruda te agredir, você me fala. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu subi na tribuna aqui hoje para prestar uma homenagem ao Sindicato dos Bancários do Distrito Federal, que ontem obteve uma vitória na 18ª Junta de Conciliação e Julgamento, onde os colegas do BRB eram obrigados a gozar licença-prêmio. E a 18ª Junta de Conciliação e Julgamento deu ganho de causa aos servidores do banco, fazendo com que a diretoria retroagisse e os colegas que já estavam em gozo de licença-prêmio retornam ao trabalho sem prejuízo e como se em exercício estivesse. O Diário Bancário de ontem publicou essa reportagem: Sindicato derruba a arbitrariedade da direção do BRB. Senhoras e senhores deputados, hoje também, 24 de agosto, aniversário da morte do maior líder trabalhista desse país, Getúlio Vargas, fundador da CSN, que hoje se encontra nas mãos da iniciativa privada. E também fundador do PTB. Senhoras e senhores deputados, político brasileiro que por mais longo tempo exerceu a presidência da República, Getúlio Vargas, nasceu em São Borja, no Rio Grande do Sul, a 19 de abril de 1883, e suicidou-se no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, em 24 de agosto de 54, fazendo hoje 41 anos de ausência do maior estadista do país. Foi deputado estadual, ministro da Fazenda, presidente do Estado do Rio Grande do Sul, chefe do governo provisório e senador. Eleito presidente da República, assumiu novamente o poder a 31 de janeiro de 51. Quando vos vilipendiares, sentireis no pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unido, e meu nome será a vossa bandeira de luta. Texto da Carta Testamento do ex-presidente Getúlio Vargas. Muito obrigado, um abraço, companheiros. Concedo a palavra à deputada Maninha. Concedo a palavra ao deputado Odilon Aires. Concedo a palavra ao deputado César Lacerda. Concedo a palavra ao deputado Daniel Marques. Concedo a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Presidente. Mas é que eu estou chamando aqui, pessoal, só um segundo. Concedo a palavra ao deputado Benício Tavares. Concedo a palavra ao deputado Miqueias Paz. Concedo a palavra ao deputado Miqueias Paz. Sim, vai lá, toda bucha. Senhor presidente, em função de acelerar os trabalhos, eu renuncio ao direito de palavra nesse momento, deixo para o momento da discussão. Quem vota com ele? Com ele. Quem vota? Concedo a palavra ao deputado José Edmar. Quem? Turma do João é doido. Pois é. Já tem uma semana.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, imprensa presente, caros amigos da Polícia e do Corpo Bombeiro aqui presentes, senhores da parte cultural de nossa cidade, eu gostaria de relatar um pouco, mesmo hoje, mas em função de não ter tido a oportunidade de falar em dias anteriores, logicamente, um pronunciamento ainda envolvendo a cidade estrutural. E gostaria de ler essa carta que, logicamente, passarei à imprensa logo depois. O projeto da cidade estrutural está superado. Embora aprovado por grande parte dos senhores parlamentares dessa casa e por expressiva parcela da população do Distrito Federal, principalmente nas camadas sociais mais humildes, o projeto da cidade estrutural foi vencido e superado. Fez-se a vontade da maioria daqueles que têm o privilégio de serem os formadores de opinião e daqueles que têm nas mãos o poder de serem os condutores das decisões. Certamente, os que hoje sofrem as agruras de não terem onde morar, não fazem parte desse segmento da elite brasiliense. Está superado o projeto, mas não o problema. Nem na estrutural, nem no Distrito Federal. Aqueles que precisam de um pedaço de terra para construir o seu lar, aqueles mais humildes, porque os espertos conseguem, não tem como fazê-lo. E eles não são poucos, são milhares. Talvez tenhamos hoje em Brasília algo em torno de 150 mil famílias que reclamam por o direito público de um lugar de onde morar. Está derrubado o projeto. Mas não se vislumbra solução sendo assinada ou sinalizada pelo Executivo. O governo venceu, mas parece que não sabe o que fazer com a vitória. Está perplexo, pois lidar com o povo, com a população carente e humilde, no limiar de suas necessidades, realmente não é tão simples. Senhoras e senhores deputados, não se trata de resolver tão somente o problema da remoção daqueles que hoje precariamente habitam a cidade estrutural. Trata-se de resolver com dignidade o problema de todas essas famílias sem teto do Distrito Federal. Mas vontade apenas não basta. É preciso que se faça uma revolução habitacional no DF. E para se fazer essa revolução, tem que haver recursos, ideias, tecnologias e firme decisão política. Mas, sobretudo, é preciso reconhecer que se no Distrito Federal a terra é um bem público, é também um bem que deve servir ao público. Não se pode querer aplicar à terra os princípios de estatização e privatização na linha ideológica do Partido dos Trabalhadores. A terra no Distrito Federal não pode ser considerada apenas sob aspecto de patrimônio público. No Estado, onde as terras são todas públicas, é o poder público quem tem o dever de promover sua oferta, de forma planejada, para atender à demanda por habitação. Senhoras e senhores deputados, diante de um déficit habitacional de algo em torno de 150 mil moradias, não pode o governo ofertar apenas 100 ou 300 lotes, como fez no mês passado. Serão, ao fim de um ano, cerca de 10 mil novas moradias. É preciso acelerar em muito a distribuição da terra. Sem essa falsa conotação de farra dos lotes, o povo pede solução e medidas corajosas e urgentes. Temos proposta para dinamizar a implantação de um programa habitacional sério e criterioso. Temos também o firme propósito de prosseguir nossa luta em favor dos mais humildes, em favor do sem-teto, em favor dos inquilinos, dos que pedem pela moradia com dignidade, não por favor. A terra é pública e deve atender prioritariamente às necessidades do povo. Num governo que coloca a justiça social entre as primeiras diretrizes, não há como relegar a questão da moradia a um plano secundário.
Ao fazer esse pronunciamento, eu quero também informar que talvez o próximo embate que teremos nessa casa é um embate que deve envolver a Justiça do Distrito Federal, o Poder Judiciário. Nós temos pela frente o embate no núcleo rural do Boqueirão, onde as famílias estão sendo despejadas por decisões judiciais que eu entendo, por conhecer a área, que está havendo injustiça. E, logicamente, vamos defender um núcleo pequeno, de 48 famílias, mas de pessoas com 30, 40, um velho como o seu Dudu, de 82 anos, que nasceu na área, que está tendo as causas perdidas em decisões judiciais completamente injustas. Quero também aproveitar esse momento só para convidar os nobres deputados, porque hoje às 14 horas, a partir das 14 horas, estaremos debatendo, e coincidentemente tivemos aí ontem a entrega da proposta do governo da reforma tributária ao Congresso Nacional, e coincidentemente marcamos para hoje o nosso dia de debate de um tema, logicamente, que refere à reforma tributária. Está sendo chamado a Era da Moeda Eletrônica. Temos aqui para debater pessoas vindas de São Paulo, pessoas de empresas internacionais que trazem as máquinas que, logicamente, estão já fazendo mercado na Europa. E, logicamente, o Brasil, por ser o país hoje com maior desenvolvimento tecnológico na área de informática bancária, tem hoje condições perfeitamente de assimilar, fazendo com que o imposto pago seja um imposto... Eu estou concluindo, senhor. Estou concluindo. Tá, estou concluindo. O imposto pago possa ser chamado tributo eletrônico, ou seja, cobrado imediatamente em cada transação financeira. Ou seja, uma justiça social, uma justiça de arrecadação tributária que se faz necessário. Convido a todos os deputados para estarem hoje nesse seminário, que eu acho que será um seminário que, de certo modo, a Câmara Legislativa poderá prestar um serviço ao Congresso Nacional e colocar uma posição de debate, onde todos que ali estiverem terá a sua oportunidade de fazer o debate e questionarem as pessoas que irão debater sobre esse assunto. Muito obrigado, senhor deputado. Senhor presidente. Concedo a palavra ao deputado Tadeu Filipene. Concedo a palavra ao deputado Marcos Arruda. De novo? Senhor presidente, de novo? Concedo a palavra ao deputado Rodrigo Hollenberg. Não, é que está aqui. Senhor presidente, o deputado Marcos Arruda pediu para eu comentar a entrevista do deputado Lauro Campos, do senador Lauro Campos, e eu vou fazê-lo, talvez até para enriquecer o seu pensamento político. Eu quero dizer que eu jamais vou defender o rompimento do governo do Distrito Federal com o governo federal. Muito bem. Mas algumas coisas que o senador Lauro Campos falou na sua entrevista são extremamente corretas. Como, por exemplo, que Brasília foi criada para resolver os problemas do país. Então, qualquer presidente, seja ele quem for, tem que destinar os recursos para o Distrito Federal, não como favor, mas como obrigação. E isso, o presidente Fernando Henrique Cardoso não tem feito. Tem criado algumas dificuldades, isso tem que ser dito. Porque aqui,
estão as embaixadas, está a presidência da República, estão os ministérios e todos usam a infraestrutura de Brasília. Então é bem verdade, tem que ser dito, que ele não está fazendo nenhum favor, não. Não pregou enfrentamento nenhum. E quero dizer, senhor presidente, que o senador Lauro Campos, embora bastante respeitado por todos os membros desse governo, não manda no governo do Distrito Federal. Infelizmente, nós não podemos dizer o mesmo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que se mostrou um presidente fraco, porque o senhor Antônio Carlos Magalhães foi ao Palácio do Planalto e deu ordens ao presidente. E só não foram cumpridas porque a opinião pública se mobilizou e mostrou que não tinha eleito o senhor Antônio Carlos Magalhães. Então eu quero dizer que eu concordo sim com essas colocações do senador Lauro Campos, de que Brasília, se não vierem os recursos para a segurança, então vamos tirar os policiais militares das embaixadas e botar em Samambaia, porque a população do Distrito Federal não pode ficar. Então ali os policiais militares, que são quem dão segurança à população. Então é isso, senhor deputado Marcos Arruda. Não há nenhum favor, nem pode haver. E é por isso que nós temos que criar urgentemente o Fundo Constitucional, para que os recursos do Distrito Federal venham constitucionalmente e não através de favores. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra o deputado José Edmar. Senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, é que no meu pronunciamento, esse comunicado não havia chegado até a mim, e se faz necessário fazer um comunicado só das pessoas que estão presentes aqui como palestrantes hoje no seminário, às 15 horas. O senador José Roberto Arruda, o deputado federal Luiz Roberto Pontes, o senhor Dario Clementino, vice-presidente da Associação Comercial do Distrito Federal, e o deputado federal Antônio Candir, ex-ministro do governo Collor. Portanto, eu acho extremamente necessário que todos tenham conhecimento da importância desse debate hoje a partir das 15 horas nessa casa. A presidência considera o registro feito pelo deputado Zé Edmar dos participantes, palestrantes do seminário debate de hoje à tarde. Concedo a palavra ao deputado Daniel Marques. Conceda a palavra ao deputado Luiz Estevão. Não havendo mais oradores, solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos expedientes que se encontram sobre a mesa. Moção do deputado Odilon Aires reivindica ao Poder Executivo providência junto ao DMTU, Departamento Metropolitano de Transporte Urbano, no sentido de viabilizar o atendimento do itinerário Recanto das Emas, Universidade Católica em Taguatinga Sul. Requerimento, senhor deputado Odilon Aires, solicita seja requerida à Secretaria de Governo do Distrito Federal a apresentação a esta Casa de relatório circunstanciado, evidenciando para os diversos conselhos do Distrito Federal os respectivos conselheiros, data de nomeação e desligamento, origem funcional, salário no órgão de origem, valor do jeton mensal, valor acumulado no presente exercício. Projeto de lei, senhores deputados Edmar Pirineus e Manuel de Andrade, regula o sistema de transporte escolar no âmbito do Distrito Federal e dá outras providências. Requerimento, Comissão de Assuntos Sociais, solicita a tramitação conjunta dos projetos de leis número 0083/95 e 0907/93. Indicação, autor deputado Benício Tavares, sugere ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal as melhorias das estradas vicinais da região rural de Planaltina no Distrito Federal. Indicação, autor deputado Benício Tavares, sugere ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal a construção da Escola Técnica de Profissionalização nas áreas de saúde na região administrativa de Planaltina. Projeto de lei, autor deputado Manuel de Andrade, torna obrigatório o seguro de responsabilidade civil
danos materiais para todos os veículos licenciados no Distrito Federal e da outras providências. Projeto de decreto legislativo concede título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Antônio Fábio Ribeiro. Autor, deputado Peniel Pacheco. Moção do deputado Odilon Aires. Reivindica ao governo do Distrito Federal providências junto ao DMTU, Departamento Metropolitano de Transporte Urbano, no sentido de viabilizar itinerário que atenda aos usuários da Feira de Importados no setor de Recreação Norte, região administrativa 1. Requerimento do deputado José Edmar. Requer o apensamento do projeto de lei número 613/95 ao PL número 1051/93 para tramitação conjunta. Requerimento do senhor deputado João de Deus e outros. Requer voto de pesar pelo 41º aniversário da morte do ex-presidente Getúlio Vargas. Declaração de prejudicialidade. Nos termos do artigo 145, item inciso 1º do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal, declaro prejudicada a indicação número 285, de 1985, de autoria do deputado José Edmar, devido à aprovação anterior de indicação idêntica de autoria do mesmo. Deputado Geraldo Magela, presidente. Passamos agora à ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 1 da ordem do dia. Cadê outra pauta aqui? Cadê uma pauta aí pro... Item número 1. Apreciação do veto total ao projeto de lei número 110 de 1995, que assegura aos servidores militares da Segurança Pública do Distrito Federal livre acesso nos eventos artísticos, culturais e esportivos e dá outras providências. Autor, deputado João de Deus. Relatora, deputada Maninha. Solicito que a deputada Maninha apresente relatório. Na ausência da deputada Maninha, solicito que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça indique outro relator. João, você que é o vice-presidente? Quem está descendo? Você pode indicar, você é o vice-presidente? Você é o vice-presidente? João, você é o vice-presidente? Você é o vice-presidente, indica. Você é o vice-presidente? Não, não pode. Você indica outro relator, é só ler o relatório, isso não tem problema. Não, eu sou. Senhor presidente, pela ordem. A palavra, deputado Xavier. Eu gostaria de pedir a suspensão da sessão por 5 minutos. Muito bem, Chechel. Pede para ele indicar. Mas para quê? É só ler. Não, você indica o Cafueiro. Pode indicar. Solicito que o deputado João de Deus indique, na condição de vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, indique relator substituto. Senhor presidente, eu indico o deputado Antônio Cafu. A presidência indefere a solicitação do deputado Adão Xavier para a suspensão da sessão, na medida em que há quórum para discussão e não há razão que justifique, pelo menos aparente ou justificada, para a suspensão da sessão. Solicito que o deputado Cafu apresente relatório do veto. Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei número 110/95,
que assegura aos servidores policiais e militares